Temos como tema desse mês, desse ano, unidos pela presença. Diga comigo, unidos pela presença. É algo ímpar. Ano passado, em 2025, a palavra de Deus nos entregou a nossa liderança, pastor Adilson, pastora Marisa, a palavra do reino, venha o teu reino. Mas esse ano, ele, por algum motivo, que ele já viu o futuro antes que ele aconteça, ele nos deu o tema do ano inteiro, unidos pela presença. A base desse tema, desse ano, está em Êxodo 33:15, que vai dizer, Moisés ali então lhe disse, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Qual o contexto? Fazer um pano de fundo, eu não vou pregar muito tempo hoje, eu quero só trazer uma base de uma visão daquilo que Deus está trazendo ao meu coração. Assim espero, mas era melhor disparar o relógio ali. Que essa palavra ali que Moisés diz, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, é poderoso porque é uma palavra de transição. Diga comigo, transição. O pastor Adilson, nós estávamos lá em cima do gabinete, o pastor Adilson dando uma aula para mim e para o Natan, né, Natan? Falando sobre momentos de transição, e provavelmente ele vai pregar, não vou falar sobre isso, mas eu quero fazer só um contexto para você entender. Um momento de 400 anos do povo escravo no Egito, aonde o povo se esquece de um Deus que tinha feito todas as coisas. E Deus determina então que chegou um tempo de sair daquele tempo de escravidão, sair daquele tempo de opressão e se cumprir toda a palavra de Deus. Quando o povo está saindo, as 10 pragas, você conhece, ele está saindo, indo para a terra prometida, fazendo essa transição. Chega num tempo que o povo endurece o coração, que o povo, aquilo que recebeu dele, em vez de viver para ele, vive para si próprio. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai dele. E aí faz o bezerro de ouro, você conhece a história, e Deus olha e fala, olha Moisés, eu não sou homem para que minta, eu vou cumprir aquilo que eu prometi, eu vou levar vocês até um local, até a terra, aquele local que eu prometi, mas eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo à sua frente, para guerrear as suas batalhas, vencer as suas aflições, lutar por vocês. Ele vai ter o meu aval, mas eu não vou com vocês. Eu amo essa palavra, porque Moisés vira e fala assim, preste atenção, Senhor, preste atenção, meu Deus, preste atenção. Tu me tirou do deserto, tu me mostrou as tuas maravilhas. Ele não diz isso, eu estou contextualizando porque a gente para pensar. Tu fez tudo o que tu fez, e agora tu quer que eu vou sozinho? Sabe quando aquilo que você quer se torna menor por aquele que você anda? Irmãos, entenda o seguinte, Moisés não queria o lugar que Deus prometeu sem o Deus que prometeu. Unidos pela presença não é, Senhor, vá comigo para o lugar que eu quero. Não. Unidos pela presença Senhor, aonde tu ficar eu fico, aonde tu estiver eu estou, tu é o primeiro da minha vida. Irmãos, e a palavra desse mês, primeiro mês, 12 meses nós teremos 12 palavras, mas a palavra desse mês, entenda, é primícias. E não entra vou falar como jovem gosta, né? Não entra na vibe de ficar bloqueado por uma palavra de primícias só que você sabe. Primícias, para quem não sabe, é primeiro fruto, primeiro nascimento. Aquilo que é mais importante, você entrega primeiro para Deus. A palavra de Deus diz que quando eles entregavam a primícia, eles não comiam, enquanto não entregasse a Deus aquilo que Ele deu de colheita. Para que eles entregassem as primícias,
e toda a colheita fosse abençoada. Talvez você não tenha entendido. É interessante que Deus todas as vezes gera na sua lei ou no seu comando formas de lidar conosco para entender a nossa posição na terra, para influenciar o céu a liberar aquilo que Ele determinou sobre as nossas vidas. Então, as primícias não têm a ver com o bloqueio da religiosidade que nós dizemos sobre oferta. As primícias têm a ver com Ele ser o primeiro em nossas vidas. E Ele está dizendo, olha, eu estou explicando sobre as primícias para que vocês entendam se estão colocando a mim em primeiro lugar. E aí Ele explica sobre as primícias, sobre uma colheita, que quando você recebe aquilo que Deus te entregou, você colhe o primeiro feixe, corta ele, amarra ele e entrega a Deus perante Ele, dizendo, Senhor, Tu abençoa o restante daquilo que Tu me deste. Agora, preste atenção. O que eu quero trabalhar hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração? Quero falar de primícias, mas como Ele sendo o primeiro das nossas vidas. Como eu coloco isso em circunstâncias que eu estou vivendo e dificuldades que eu estou passando. Quantos estão entendendo isso? Em Mateus 6,33 é algo que a gente sempre repete, sabe? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você começa por acrescentadas, quer dizer que você não botou Deus primeiro. Mas se você começa com Ele primeiro, quer dizer que você pode ser acrescentado. Vamos de novo? Olha como é que às vezes a gente repete e a gente não entende. A palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas se você busca por causa do acrescentar, quer dizer que você não está buscando Ele, mas está buscando o acrescentar primeiro. Então, se eu venho para a igreja buscar o acrescentar primeiro, quer dizer que eu não estou buscando Ele como primeiro, para depois Ele acrescentar. Eu estou falando de primícias, dele ser o primeiro. Por isso que sempre na oferta, sempre no dízimo, sempre na primícia, sempre na palavra, Deus está nos mostrando formas e ferramentas e estratégias, como o Dionia falou, para que Ele derrame sobre as nossas vidas e nós temos entendimento na terra daquilo que Ele quer manifestar do céu para cá. Amém? Às vezes é simples, porque quando eu falo assim, olha, você precisa jejuar e orar. Ah, não, é fácil, entre aspas. Por quê? Porque eu não preciso entregar dinheiro, mas eu só preciso me submeter à oração. Ah, então se não sai nada do meu bolso, é mais fácil fazer. Mas quando nós falamos sobre coisas que têm valor para nós, é exatamente isso que Deus quer bater. Ele fala que tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. E o que está em primeiro lugar? É interessante que a Bíblia só vai comparar, se assim pode se dizer, o dinheiro a um concorrente, aquele que compete com Deus. Ele fala de Mamon, de um Deus que é idolatrado. Não um Deus com letra maiúscula, mas com minúscula, com aquele que me tira o foco daquele que é importante, daquele que me criou, daquele que me formou, daquele que me deu ar para respirar e me deu um propósito de vida. Quantos estão entendendo isso? Então, dentro disso, eu queria trabalhar um pouco em Juízes 6. Eu sempre amo e prego, eu gosto muito de Lucas 5 e Juízes 6. Porque é um contexto que muitos de nós às vezes estamos vivendo, coisas que nós estamos passando,
e que a gente precisa perceber e aplicar na nossa vida hoje, amém? Soltaram o tempo ali, né? Juízes 6:1, pode colocar aí, não ia começar lendo não, mas eu vou fazer o contexto. Diga comigo, de novo. Mais forte, vamos, de novo. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, diga comigo, 7 anos. 7 anos tem a ver com um ciclo. Pastor Vladimir gosta do 8, né, pastor? Fala dos 7 anos é um ciclo, o 8 é um novo ciclo. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles o invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo gado. Pode pular, por favor. 6. Por causa disso, Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram socorro ao Senhor. 7. Quando Israel clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Mais um. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofrá. Amém? Só até aí. Olha o contexto rapidinho, porque não é só isso que eu vou querendo trazer. A palavra de Deus vai dizer que por 7 anos o povo foi assolado. E a Bíblia é poderosa, porque ela não diz só a dor em si, mas ela diz a causa. Ela começa, por 7 anos o povo é assolado. O que é 7? Um ciclo. Quem gerou esse ciclo? O povo. Como? Não colocando Deus em primeiro lugar. É interessante ali na palavra que Deus está dizendo o seguinte: eu não tenho dificuldade em vir quando vocês clamam, só que a consequência, que é o ciclo, vai acontecer se eu não for o primeiro. Eu vou tentar melhorar. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: por 7 anos o povo fica desolado, fica sofrendo, fica à mercê do inimigo. Agora, olha como é que o inimigo é astuto. Não sei se você percebeu nessa palavra. Os midianitas iam atacar Israel, mas eles não atacavam para destruir. Eles atacavam na medida que eles ainda podiam sobreviver, para que eles pudessem continuar trabalhando para gerar colheita e fruto, para que daqui a um tempo, no outro ano, eles viessem roubar de novo. Será que às vezes não é assim que nós nos sentimos? Trabalhando para ser sugado, trabalhando para perder aquilo que nós construímos, trabalhando para que vê no final nada no depósito, nenhum fruto palpável no nosso bolso, na nossa mão, na nossa vida. E isso é um ciclo que vocês, que eu, que nós às vezes permitimos, por não colocar Deus em primeiro lugar. Agora, ao mesmo tempo que a Bíblia diz a consequência, ele está dizendo a saída. Ele está dizendo o seguinte: quando o povo clamou, o Senhor respondeu. Não, sei não. Ele está dizendo o seguinte: enquanto eu não fui o primeiro, essa é a estação de vocês. Mas quando vocês clamarem a mim e eu for o primeiro, eu enviarei a resposta. Entenda o seguinte: andar com o Senhor
E viver janeiro de primícias é colocar todo ano Deus em primeiro lugar. Ele está dizendo: olha, me libera, me coloca como primeiro, como um feixe que você faz as primícias. Janeiro será o primeiro que você vai cortar e entregar a mim, para que todos os 11 meses do ano vocês vivam o melhor dessa terra. Quantos estão entendendo isso? Agora, é interessante que o Senhor é demais, né? É demais. Ele quando chega, antes do anjo vir, Deus entrega um profeta. Ai, Jesus, vamos lá. Entenda o seguinte: depois da sua oração, o anjo ainda não veio, mas primeiro vai vir um profeta. Não, você não. Você ainda não entendeu. Sabe aquilo que você tem orado? A resposta não vai vir enquanto o profeta não vier. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Não é o profeta de você merece, você está castigado, você entrou nisso que aqui. Não. O profeta vai dizer assim, ó: você lembra o que Deus fez por você? A palavra ali está dizendo o seguinte: quando eles oraram, o profeta veio. Não diz nem o nome do profeta para não dar muita moral para ele, mas o profeta veio e diz assim: olha, eu sou. O que o profeta está dizendo? Espera aí, há um Deus. Aí eu sou. Aí como é que ele lembra? Eu sou aquele que te tirou do Egito. Eu sou aquele que te livrou. Eu sou aquele que te abençoou. Eu sou aquele que te fez transbordar, passar pelo mar daquilo que era impossível. Eu sou aquele que fez você viver aquilo que você ainda não tinha vivido. Sabe como é que Deus quer ser reconhecido por você? Por aquilo que Ele já fez na sua vida. Entenda o seguinte: o profeta está declarando coisas que ele já fez. Sabe por quê? Porque traz à memória o que te dá esperança. Ele só pode fazer no futuro se você lembrar daquilo que você já viveu com Ele. Oh Deus! Entenda, Deus está dizendo o seguinte, preste atenção. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o mesmo. Você quer vir comigo? Ele está dizendo: eu não tenho nenhum ponto de variação, eu continuo o mesmo. Quem variou foi você. Talvez em algum momento, em alguma área na sua vida, Ele não foi o primeiro. Pastora Marisa e outros aqui podem me corrigir, mas quando eu escutei algo, não lembro se foi dela mesmo, quando eu tive burnout, o Diogo, falando sobre ansiedade. E ele fala sobre ansiedade é querer realizar coisas que você não tem capacidade para realizar. É começar a exagerar na quantidade de coisas que você quer realizar sem ter a capacidade de realizar aquilo. Não que você não tenha, que você é incapaz, mas é a quantidade de coisas que você acumula para realizar em vez de entender aquilo que você pode fazer naquele tempo. Lógico que eu não tenho a linguística nem a forma perfeita da pastora Marisa, mas eu entendi dessa forma. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus sempre vai te dar algo para realizar. E aí a ansiedade vai dizer que você pode realizar sozinho. Deus começa a enviar um profeta para dizer como você vai sair dessa. E você quer começar a sair sozinho, sem Ele, em vez de colocar Ele em primeiro lugar. Ele falou: Senhor, tu veio? Sim. Tu me lembrou do que você fez? Sim. Beleza, então tá. O que você está dizendo? Que nós vamos vencer isso que nos assola? Sim. Tá bom, então eu vou começar a fazer. Não. Eu vou te explicar como fazer. É como se Deus dissesse assim para mim e para você: eu não vim para dizer que está tudo resolvido. Eu vim para fazer contigo todas as coisas que você estava fazendo sozinho. Agora olha, entenda o seguinte: Gideão não se via como a possibilidade de realizar aquilo que Deus mandou ele fazer. O que é interessante é o seguinte:
Aquilo que está te assolando, provavelmente assola outras pessoas. Aquilo que está te afligindo, provavelmente está afligindo a vida de outras pessoas. Mas o Senhor, quando vai restaurar uma casa, uma igreja, um bairro, uma nação, Ele vai escolher um que seja aquele que ouviu a sua voz, obedeceu aos seus comandos e caminhou com Ele como primeiro. E é isso que acontece exatamente ali. A palavra de Deus diz que a nação de Israel orou, mas o anjo não veio à nação, veio a Gideão. Sabe o que Deus nos diz nisso aqui? Pare de transferir a responsabilidade para o outro. Comece com você a se posicionar. Todos podem estar orando, mas é você que precisa ficar de pé. Todos podem estar até orando por você, mas é você que precisa colocar Deus nas caixinhas que você tirou Ele. Qual caixa que Ele não é o primeiro? A caixa do trabalho? A caixa das suas emoções? A caixa do relacionamento? A caixa do seu chamado? A caixa dos seus sonhos? Aonde você tirou Deus como primeiro? Preste atenção. O anjo apresenta para ele, não sei se você não leu isso, depois você lê Gideão 6, fala para ele, valoroso, você, com a força que você tem, você vai vencer. Gideão diz para ele: Senhor, eu sou da menor tribo, e da menor tribo eu sou o menor. Como a pastora Shirley fala do vermezinho, não, eu não sou um verme, eu sou o menor do verme. É isso que ele está dizendo. A minha tribo é a menor, e eu sou o menor da minha tribo. E Deus diz: com a força que você tem, nós vamos resolver isso. Entenda, não é com o seu intelecto, não é com a força do seu braço, é com a força de colocar Deus em primeiro. Ele não precisa de muito, ele só precisa de tudo seu. Talvez você não entendeu. Ele não precisa de muito você entregar, ele precisa de que você entregue tudo para Ele. No versículo 20, pode botar aí que eu vou ler aqui, Juízes 6:20 vai dizer assim: o anjo de Deus lhe disse, 17, lê aí que eu vou ler aqui, Juízes 6:17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dai-me o sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu-lhe a ele sobre a grande árvore. 20. O anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, põe-me sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. 24. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrã dos Abizeritas. Amém? Olha que interessante. O que me chama a atenção nessa palavra:
Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, é tão forte, por sermos o povo dele, mas não colocar ele em primeiro lugar, que depois, quando ele se apresenta diante de nós, depois da nossa oração, nós não reconhecemos que ele está diante de nós. Não, talvez você não tenha entendido. O Senhor se apresenta para Gideão, para responder à aflição que ele passava, mas Gideão não reconhece a presença de Deus no ambiente. Ele duvida tanto que ele fala: peraí, eu preciso ir lá, se é tu, eu vou lá pegar uma oferta para te entregar, porque se tu receber, eu saberei que tu é comigo. Há duas dúvidas aqui. Primeiro, reconhecimento da presença de Deus. Se Ele é o primeiro na tua vida, você sempre vai buscar entender e ver quando Ele está diante de você. A segunda é o seguinte: Gideão sabiamente disse: ele pode estar até aqui, mas eu quero saber se ele está a meu favor. Entenda, eu não estou pregando sobre oferta, eu estou pregando sobre ele ser o primeiro. Agora preste atenção, que é aonde eu quero chegar. Gideão vai lá, prepara tudo. Imagina preparar um cabrito, quanto tempo leva? Preparar pães. Ele foi lá preparando e pensando: Senhor, será que esse é o dia? Senhor, será que é hoje? 7 anos, Senhor. 7 anos se escondendo em cavernas, 7 anos se esforçando e sendo consumido, 7 anos sendo destruído tudo aquilo que eu construo, Senhor. Mas será que é hoje? Você não está com expectativa, eu estou. Preste atenção. No processo daquilo que você coloca primeiro para Deus, Deus começa a tratar as tuas prioridades. Quando ele traz para o anjo, coloca aí, ele vai, toca com o cajado, ele é consumido. Aquilo que ele entrega é consumido, e quando é consumido é confirmado que é o anjo do Senhor. E sabe o que ele faz? Em vez de comemorar, ele teme. Sabe por que ele teme? Não é porque ele tinha medo do Senhor, não, é porque ele duvidou. A dúvida tira Deus daquilo que ele vai fazer para aquilo que Deus vai me destruir. Se lembra quando Adão e Eva pecam? Adão, cadê você? Deus não sabia onde ele estava? Mas ele fala: eu estou nu. Quem te contou? O medo no coração é que não colocou Deus em primeiro lugar. O que tem gerado medo no seu coração é porque o inimigo tem mentido para você. Agora, muitos podiam pensar assim: está resolvido, amém? Olha, 7 anos de aflição, 7 anos de assolação, o povo ora, Deus escuta, envia um anjo, o anjo está na terra, o anjo está presente. Gideão, nosso coração pode ter sido enganado, mas ele prepara uma oferta, entrega a oferta, o Senhor recebe a oferta. O que tu faz? Uau, glória a Deus, está resolvido, meus problemas estão resolvidos, meu inimigo está destruído, tudo aquilo está resolvido na minha vida. Não é assim que a gente pensa. A gente sai do culto falando assim: olha, uau, que experiência que eu tive, o Senhor falou comigo, tocou meu coração, curou minha perna, curou meu braço, curou minha depressão, curou tudo, está resolvido. Aí Deus fala: só que não, preste atenção. Deus fala assim: peraí, a dúvida estava em você, não estava em mim. O altar que você fez, a oferta que você fez, não foi para mim, foi para confirmar em você que era eu. Uau, vocês estão de brincadeira. Preste atenção. Às vezes você está fazendo coisas para Deus, mas não é para confirmar aquilo que Ele quer fazer contigo, mas confirmar para você que Ele está com você.
e aquilo que está com você não começou ainda. Não, você não está entendendo. Preste atenção, o anjo está ali, ele está presente, ele se manifestou, mas ele diz: até agora nada, filho, eu vim aqui resolver o teu problema. Vamos começar? Vamos começar? É isso que ele fala assim: olha, você veio fazer algo, não para mim, mas para você. Agora é hora de você fazer para mim. Irmão, cadê o texto? Olha só, Juízes 6:25, sabe? Olha, escuta essa. Porque depois disso tudo, olha o que Deus vai mandar você fazer. Preste atenção, Juízes 6:25. Naquela mesma noite, depois que ele ofertou e confirmou, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho. Aí agora não é Gideão que quer entregar, é o Senhor que está pedindo. Ele diz: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de... Não, vamos lá, o altar de... Deus não está esperando você decidir, Ele está decidindo por você. Ele está dizendo assim: todos os outros altares, eu estou te mandando. Se eu sou o primeiro, é hora de destruí-los. Irmãos, eu vou tentar de novo, Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu, e corte o poste de Acerá, que está ao lado do altar. Próximo, 26. Depois faça o altar para... Depois faça o altar para o seu Deus, no topo desse lugar de refúgio. Não vai dar tempo de eu pregar tudo. Olha, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Acerá que você irá cortar. 27. Assim Gideão chamou 10 dos servos e fez como o Senhor lhe ordena, mas com da sua família e dos seus homens da cidade fez tudo à noite, não durante. Ele está dizendo: filha, presta atenção, para obedecer não precisa de coragem, vai com medo mesmo. Ele está dizendo o seguinte: eu não espero de você coragem, eu espero de você obediência. Preste atenção, ele está dizendo o seguinte: no lugar que você não me colocou como primeiro. 4 minutos, preste atenção. Esse é o monte que o anjo aparece para Gideão, certo? Gideão está ali, bate papo, eu sou o menor, papapá, e assim vai, eu vou fazer uma oferta, traz a oferta. Ele traz a oferta, o Senhor recebe a oferta. O Gideão diz assim: eu vou fazer um altar aqui para ele. Faz um altar e fala assim: esse altar é o altar da paz do Senhor. Amém? Amém? Esse altar não significa nada para Deus. Ele está dizendo assim: olha, esse altar é seu, agora aquele lugar que não é meu, é hora de destruir. Olha só, esse altar é o altar da intimidade. Esse é o que o Senhor quer. Mas Ele também quer o altar da visibilidade. Sabe que tem muito crente separando o altar do seu quarto, do seu ambiente, mas o altar público continua do inimigo. Tem muita gente até que tem intimidade com Ele, sacrifica para Ele, mas aquilo que é visível para todos continua sendo do inimigo. O teu local secreto em Deus, o teu local público também tem que ser dele. E Deus está dizendo o seguinte: não é destruir aquele local, aquele altar, que eu não sou o primeiro, e fazer outro para mim em outro lugar. Não, Ele está dizendo: no mesmo lugar da tua dor, da tua enganação, da tua mentira, da tua vergonha, quebra tudo e faz um altar para mim. Ele está dizendo: eu não quero apagar o local, eu quero transformar ele. Por isso que eu digo para vocês: não é o local que você mora, não é a igreja que você está, não é o casamento que você tem, é o que você coloca ele em primeiro lugar da sua vida. Fique de pé.
Fique de pé. Feche seus olhos. Hoje é a manhã de quebra desse ciclo passado. Hoje é uma manhã de você parar de começar a fazer esforço para construir cavernas. Mas agora Deus está te colocando diante de ti e dizendo: é hora de quebrar os altares antigos e construir altares novos na presença do Senhor. Eu não sei qual é o altar que você construiu para outros, senão para Deus. Eu não sei o que na sua vida Ele ainda não é o primeiro. Mas Deus está dizendo: eu estou esperando tu dás o primeiro passo. Eu preparei esse janeiro para abençoar todos os outros meses desse ano. Mas eu estou aqui presente. O que tu dás disposto? Porque duvidas ainda? Mas Senhor, eu tenho medo de dar um passo e as coisas não mudarem, de dar um passo e continuar da mesma forma, de colocar, Senhor, tudo nas tuas mãos, ó Deus. Eu não fui ensinado assim, eu não fui criado assim. Eu já acho que eu vivi já é o bastante, mas Deus está dizendo: se a vida nos teus pulmões, eu ainda tenho algo poderoso a fazer através da tua vida. Qual é a oferta? Qual é o sacrifício que tu vai colocar diante de Deus nessa manhã? O que tu estás disposto a entregar? Mas pastor, tu estás dizendo de oferta, de finanças, de pix, de dinheiro. Não. Antes de começar a destruir tudo, antes de dar uma oferta, você precisa entregar tudo para Ele. E tudo é a sua vida. Eu quero fazer algo profético nessa manhã. Se você está disposto a colocar Ele em primeiro lugar, se você está disposto a se mover para pegar algo e confirmar: és tu, Senhor. Se você quer mudar os altares da sua vida, eu quero, por um passo de fé, por algo profético, que você venha aqui na frente. Nós não temos esse costume de chamar pessoas na frente, mas não é algo para os homens ver, mas para o mundo espiritual ver. Senhor, eu não mais viverei este ano no ciclo antigo, mas viverei esse ano entregando e colocando tu em primeiro lugar da minha vida. Tu és o primeiro, Senhor. Tu és o único na minha vida. E esse ano, Pai, eu entrego as minhas primícias. Eu entrego a minha vida, eu entrego tudo, Senhor, a Ti. O primeiro tempo, minha primeira manhã, o meu primeiro respirar, o meu primeiro tudo, Senhor, porque Tu és tudo para mim. Eu sei que Tu podes, eu sei que Você quer vir. Dê um passo de fé nessa manhã. Vem com medo mesmo, vem aflito mesmo, vem com as dores mesmo, mas não fique no seu lugar. É hora de uma igreja se posicionar. É uma hora de nós nos colocarmos em movimento. Ele não espera uma quarta ou um domingo, Ele espera tudo de você. Tudo, 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 tudo por Ele, para Ele são todas as coisas.